Remorso é tristeza pelas consequências do pecado. O arrependimento é a tristeza pelo pecado. Então, ele fala sobre vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Aí ele diz, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja que esse ponto se parece muito com a exortação anterior. Porque na exortação anterior, ele trata de dois graves problemas. O cristão imaturo, aquele que é tardio, que é preguiçoso, no desenvolvimento espiritual, isso está lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 11, isso vai até o versículo 14. Depois ele trata de um outro aspecto. É o cristão que recebeu muito, experimentou muito, que desfrutou muito, porém caiu. Ele diz que é impossível tomar esse cristão, tamanha experiência, tamanha maturidade, e levá-lo novamente para o arrependimento. Ele disse, é como se você estivesse crucificando de novo Filho de Deus, ou as experiências concernente à doutrina da justificação, novamente, como trazendo a morte de Cristo novamente, os princípios elementares da morte de Cristo. Ele disse, não é isso. Aí os versículos 7 e 8 ele vai falar sobre a analogia da terra. Esse cristão precisa enfrentar o tratamento de Deus. Ele usa a analogia da terra, que tem que experimentar o fogo para queimar os cardos, os abrolhos, para que ela possa estar pronta para a frutificação, para o plantio, para a colheita. E aqui ele vai usar... Veja que as analogias que ele faz, o que é feita na Bíblia, e que ele está nos revelando, elas são sempre no sentido de fogo, de queimar, de desenvolver, de purificar, né? Quer seja o ouro, a prata, quer seja as pedras preciosas. O processo de formação desse é com pressão, é com fogo. Né? É isso. O mesmo princípio, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação, a termo único, de horrível ou de juízo horrível, fogo vingador, prestes a consumir aqueles que se colocam como adversários, os apostatas. Ele diz, sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quem tiver violado a lei de Moisés, ele usa a palavra rejeitar, que é o sentido de desprezo e negligência. Agora, versículo 29, aqui nós vamos nos deter. A palavra rejeição. Eu sinto, e qualquer cristão verdadeiro sente rejeição. E é muito simples observar isso. Jesus Cristo não foi rejeitado. Olha, quem tem Cristo em si, quem é cristão, então é bom entender que tem um pequeno Cristo em si, ao ter um pequeno Cristo em si, Cristo esse em si, que vai se desenvolver à medida que a gente se relacione com a Trindade, que a gente ouça o Espírito Santo, esse Cristo se desenvolve. Porque Deus quer que nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, temos que nos desenvolver nessas transformações, sujeito a todas as dificuldades. Jesus Cristo não carregou uma cruz, não foi crucificado, então, de certa forma, nós também seremos rejeitados. E é rejeitado pelo próprio cônjuge, é rejeitado pelos filhos, é rejeitado pelos pais, é rejeitado pelos amigos próximos, é rejeitado. Porque quem rejeita não está vendo Cristo no outro. E quem é um cristão verdadeiro começa a perceber o comportamento e a transformação do outro, que é o Cristo sendo edificado, forjado no outro. Essa é a diferença. Dá para perceber, a Bíblia fala que quem é filho de Deus discerne todas as coisas, mas não é discernido pelo ímpio. Quanto mais severo o castigo. Se na lei, uma pessoa que desprezava, rejeitava a lei de Moisés, sofria punições, ele disse, de quanto mais severo o castigo julgares vós, será considerado digno
aquele que calcou, o sentido aqui, de acordo com o original, é esmagar com o pé, é pisotear. Essa metáfora aqui é tratar com desprezo. Tratar com desprezo o Filho de Deus. Se você olha o contexto dessa epístola sobre a apresentação do nosso Senhor, e eu quero fazer algumas aqui, só usando esse capítulo 10. Não vamos muito longe, não. Nós sabemos que essa epístola aos Hebreus é uma das mais grandiosas revelações sobre a dignidade, a profundidade, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Então não preciso acrescentar muitas coisas. Mas eu quero me restringir sobre o nosso Senhor aqui nesse capítulo 10, onde se encontra esta exortação. Veja, o versículo 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Olha que coisa linda! Nosso Senhor Jesus, ele realizou uma oferta uma vez por todas, para sempre. A cruz, uma vez só, ele resolveu tudo. Olha o versículo 12. Ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, se assentou à destra da majestade nas alturas. E ele está lá, intercedendo pelos irmãos, ele está intercedendo pelos filhos de Deus, ele está intercedendo para que a gente se transforme em imagem e semelhança dele, para que nós cooperemos com o governo dele, com o reinado dele. Isso é tudo vida espiritual, senhores. A Academia Dynamis se sente muito feliz em poder estar falando uma coisa que poucos querem ouvir, mas que é uma verdade eterna. A vida espiritual em Cristo, Cristo em nós. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Já vivemos na vida eterna, aguardando só o arrebatamento do nosso noivo. O arrebatamento da nossa igreja em Cristo. Vem conosco, vem participar desse projeto, compreenda, se esforce, mas se esforce e entenda que é espiritual, não é um esforço o seu eu, é se redimir, é se ajoelhar, é ter humildade, falar com Deus de coração, que Ele o acolherá. O corpo da sua carne, ele ofereceu um sacrifício vez por todas. Ele ofereceu para sempre um único sacrifício. Está sentado no trono da majestade nas alturas. É esse que está sendo pisoteado. É esse que está sendo desprezado. Olha o versículo 19. Senhores, ele é desprezado hoje, na figura de todos os irmãos deles que estão vivos, e todos aqueles ao longo de toda a história, a partir dele, da igreja dele, todos são menosprezados, cuspidos e sacrificados. E nós que somos sacrificados, ficamos felizes, porque esse sacrifício é o sacrifício em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. E isso é maravilhoso, ter essa oportunidade de servir a Deus e servir a todos vocês aqui na Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, fomentando o empreendedorismo geotécnico cristão e verdadeiro, que poucas pessoas entendem o nosso objetivo, que é estar o tempo todo orando pelas pessoas que trabalham conosco, pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros, no sentido de ter um empreendedorismo, uma parte de trabalho, procurando sim ganhar o dinheiro que for devido, mas para a honra de Deus, não com os nossos esforços, não é para resolver os nossos problemas, mas sim é para dar glória ao Pai. E Ele nos dará o que Ele tem para nos dar, através desse trabalho, mas guiado por Ele, pelo Espírito Santo. Não é o esforço nosso. O nosso esforço não vai valer nada, não vale nada. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos,
pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu, pelo o Santo dos Santos, através do sangue deste bendito Redentor.